Boa tarde, gente. Agora vamos ler a história de Jó aqui, do capítulo 1, né? Bem-aventurado, bem-aventurado as tentações e as perdoas de Jó. Havia um homem na terra, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. O Jó desviava do mal. Sempre quando tinha uma tentação, o diabo tentava, né? Sempre fazia tudo para tentar Jó, né? Tentar fazer as coisas erradas. Mas Jó era um homem sincero com Deus. Ele sempre desviava do mal, né? Como diz aqui, né? E, e ele nascerá-lhe e 7 filhos e 3 filhas. Nasceu 7 filhos homens e 3 mulheres, né? 3 filhas, mulher. E eram os seus gados 7.000 ovelhas. O Jó tinha 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 justas de boi, 500 jumentos. Era jumento, muito jumento. 500 jumentos, hein? Naqueles tempos, 500 jumentos. E era também musicima, a gente o seu servo, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E ia os seus filhos, fazia banquete. Tem banquete, tem em casa, casada, em casa de cada um. E nos seus dias, enviava o convívio aos seus 3 irmãos. E comerá e beber em eles. Sucedia, e após, contendo discorrido, e outros dia de seus banquetes. Enviava Jó, os santificava e se levantava de madrugada. Jó levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, bem-aventurado pecará, os bem-aventurados pecará, os bem-aventurados pecará. Meus filhos e blasfêmera de Deus nos seus corações. Sim, fazia Jó continuamente. E vivendo um dia em que os filhos de Deus viverá apresentar-se perante o Senhor. E veio bem Satanás, e 3 eles. Então o Senhor disse: Satanás, de onde vem? E Satanás respondeu a Jesus, né? O Senhor disse: de onde vem? E respondeu e disse: rodeai a terra e passear por ela. Quer dizer que Satanás respondeu a Jesus que veio rodear a terra e passear por ela. Ele quer dizer que veio passear por ela, entrar na vida das pessoas de bem, fazer as pessoas virar a cabeça. Então, essas coisas. Então, respondeu Jesus. O Satanás respondeu para Jesus que veio a rodear a terra. Olha os movimentos da terra, olha a vida dos outros, de cada um, o que é que estão fazendo, para ele analisar, já pensar de que o trama, né? Tramar, né?
para ver, né? Então era isso, né? Rodear a terra e passear por a terra. Foi ele que respondeu a Jesus, né? Disse o Satanás, né? Observaste o meu servo, né? Porque ele disse que observar a terra, né? Rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor, Satanás, observaste tu os meus servos? Jesus perguntou para ele se ele observou os servos, né? Que é os filhos de Jó, os filhos de Sia, né? E por que ninguém há na terra semelhante a ele, o homem sincero e o reto temente a Deus e desafiando esse do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura tome Jó a Deus de balde, e porventura não acercaste tu de bem, e ele e a sua casa, e a tudo quanto agradeceu o ventura, e não estão escritos no livro da crônica, mas do rei da Medias e da Pérsia, porque o judeu mandou que foi o segundo e depois do rei Assuero, e o grande para com os judeus, e agradável para com a multidão, e de seus irmãos, pouco procurando o bem, e do seu povo, trabalhando pela prosperidade de todos a sua nação. É muito forte, né? Você vê, né? A pessoa uma hoje, né? Você tenta de tudo para ser sincero com Deus, tudo. Mas vem Satanás e enche o vida do ser humano, né? Do homem com a da mulher, usa da criança. A criança às vezes é obediente e acaba fazendo as coisas tudo errado. Porque deu ouvido ao Satanás. Porque o Satanás, ele tá usando as crianças. Porque as crianças é tão bonzinha, obediente, obedece os pais, a mãe. Mas já tem uns pequenininhos que só Deus nas cura, né? Ele fica usando as crianças, né? Porque tá assim o mundo de hoje. As crianças já tem, uns já estão com maldade. Já briga na escola, no futebol, já fala palavrão, já chega furioso em casa, a mãe, o pai pergunta o que aconteceu, aí ele fala que, às vezes, inventa até mentira, diz que foi a criança que bateu nele, aí o pai vai tomar satisfação na escola, a mãe, porque ninguém viu o que aconteceu com meu filho, e aí chega lá, a história é outra. Não foi nada disso. Foi ele que provocou tudo com outra criança. E é desse jeito que está acontecendo no mundo. Não só no Brasil, como em todo lugar, todo o universo está acontecendo isso. Mesmo de outras pessoas falam outra língua, mas está acontecendo isso. No outro país tem lei, né? Vai ter a morte, né? É condenado à prisão perpétua, vai para o corredor da morte, igual a adulto. Aqui no Brasil não tem isso. As crianças de 10 anos acima vai para cadeia mesmo, para cadeia, vai para presídio, dependendo do que fez, vai até para morte, é julgado mesmo. Lá sem dó, os países lá, não é como o Brasil não, né? E vai para a Fundação Casa, passa 3 anos, uns se recuperam de tudo que fez coisa errada, outros saem pior que tá, é onde tá. Então, e o que acontece? Nos Estados Unidos e outros países, para limpamento desses preços, para não ficar pensando, matutando, eles trabalham lá, né? É levado para o campo, trabalham, diminui na pena, ganha até salário, a família, né? Daqueles que estão presos, né? Ganha salário, eles trabalham
cumprir a prisão. Eles não ficam parados não, né? A maioria. Eles trabalham. Aqui no Brasil, alguns trabalham, né? Para a família ter a renda, porque não tem, não tira outra renda, né? Mas diz assim, será que essas pessoas recuperou? Eu creio que não, porque ele já está lá, parado, sem trabalhar. Tem alguns que trabalham, tem empresas que eles têm as profissões, trabalham, tem aula, tem igreja agora, né? A Universal, tem igreja nos presídios, né? Tem presídio que não tem a igreja ainda, né? E os presos ficam revoltados. Fica matutando quando sai dali, que ele fez, tá preso por causa de alguém que denunciou, e quando sai dali vai pegar a pessoa, já tem um que manda de dentro fazer o mal, né? O mandado, né? E é assim que acontece. Então tá faltando muita coisa ser mudada no nosso Brasil, no mundo. Que muito mesmo, porque as crianças não estão mais obedecendo os professores, né, professora. As adolescentes, antes de entrar na escola, já briga por causa do namorado, e namorado briga por causa do namorado, e às vezes pega até a arma do pai e leva para a escola, já com a intenção de fazer coisa errada, coisa ruim. Então, eu acho que a nossa escola precisava de uma coisa melhor. A educação, mais segurança. Nos Estados Unidos tem escola que tem segurança na escola. Assim, tipo, às vezes na porta da aula, mas não precisa, né? Mas, assim, para circular, né? Circular nos corredores, nas escolas do estado, particular, faculdade. Acompanhar o movimento, né? Para ver o que é que os garotos estão aprontando, né? Coisa que as câmeras não pegam, né? Tá precisando de tudo isso, né, gente? E também ele estava precisando também muito, essas crianças, uma escola ter, antes de começar a aula, tem umas palavras, né? Falar de Deus, das crianças, antes de as crianças começarem a estudar, né? Quando tocar. Então, acho que cada colégio devia ter isso aí. Uma mini igreja, ou um pastor, então a professora mesmo falar as palavrinhas de Deus com as crianças, né? Uma sala mesmo, como se fosse uma igreja, né? Dentro, para elas verem as palavrinhas do Papai do Céu, as criancinhas, né? E já sair dali, tipo uma palestra, né? Mas é palestra falando de Deus. E para sala de aula. Tudo com o espírito de coisas boas. Eu acho que talvez mudava. As criancinhas já saía falando bem, até pros pais. Hoje a professora falou de Deus, falou não sei o que, tá falando coisas boas. Os pais vão achar ruim. Ah, é verdade? E o que mais falou? É, tudo isso. Tá precisando de coisa assim. E pros adultos a mesma coisa. Muitos não vai querer ir, né, passar de aula. Muitos não vai dar atenção. Mas vai ter que dar atenção, né? Precisa dar mudança muito da escola. Precisa mudança nessa escola. O negócio tá feio, muita maldade, muita coisa errada. E o governo não vê essas coisas que tá precisando, né? Os professores ganham pouco, médicos, tá precisando melhorar a assistência. Os médicos é pouco para atender multidão de gente, pula sala cá, pula cá, tá precisando de muita coisa ser consertado nesse Brasil, né? Vamos ver se vai mudar. Então, para acabar esse vídeo, né, aqui a gente está falando de Jó, pulando para a segunda página, tem a obra de sua mão, e abençoado tem, e o seu gado está aumentando na terra, mas atende a sua mão e toca-lhe em tudo. Enquanto tem, haverá se não blasfeme.
e de ti e da sua face. E disse o Senhor, Satanás, disse ao Senhor a Satanás, ei, que tudo e quanto tem está na tua mão, somente contra eles, mas não sete das tuas mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que os seus filhos e sua filha comia e bebia vinho na casa de seu irmão primogênito. E que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Oi, boa, lavrava as jumentas, lavava as jumentas, e passear junto, e eles, e que derá sobre eles, e os seus bens, e os tomará aos moços, e ferirá ao fio da espada, E eu somente escapei para te trazer a nova. Estado, este ainda falando e veio. Outro disse, o fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas. O fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas. E os homens, moço, e o consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova estado. Ainda este falando, veio outro, né? Veio outro e disse, ordenado, e os cadeus, 3 bandos, derrama sobre os camelos, e tomará ao moço, ferirá aos fios da espada, ferirá aos fios da espada, e só eu escapei para te trazer a nova sentada ainda. 7 falando, veio. Outro disse, estado os teus filhos e tua filha, comendo e bebendo vinho, e em casa de seus irmãos primogênitos, e que um grande vento sobreveio a dalém deserto e dos novos em 4 cantos da casa, e quais caiu sobre jovem, e somente só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e carregou seu manto e arrampou sua cabeça e silêncio em terra, adorou e disse, tu sai do ventre da minha mãe, e nu tomarei para lá, Senhor, o Deus, e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu Deus feita alguma. É muito linda essa história de Jó, é linda, né? Não tinha lido essa aqui não, né? Mas é muito bom. É como eu falei, né, pessoal? Agora vamos... Tá acabando agora o tempo, né? E eu vou mandar um abraço para minha família, Francisca Pinheira. Que Deus venha abençoar toda a minha família. Antônio Francisco, Josimar, Damião, Francisco Pinheiro, Francisco Silva, em Campina. Que Deus abençoe ele, aonde ele estiver. Abençoe a Cicinha, a Verônica, a Mazé, né? A filhadora, minha irmã, Damião, Francisco de Assis. Deus abençoe.
e meus primos, Joaquim Neto, José Hinaldo, Rafael, Aparecida, Telvina em São Paulo, abençoe todas as minhas primas, e Tiolina no Ceará, e abençoe Tizé em São Paulo, Tia Rosa em São Paulo, Tia Zuleide em Osasco, Aline em Osasco, abençoa Maria Rosa em Carapicuíba, abençoa minha prima Janaína, também, Carapicuíba, abençoe o Gabriel, abençoe o Flávio, que Deus venha prosperar na vida desses dois filhos, em nome do Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que Deus venha dar o livramento, todos esses dois. E você, Flávio, procura seu pai, filho, procura seu pai, Flávio. Não promete que amanhã eu falo com você e não fala, não faz isso não. Sinta, meu filho, a presença do Senhor vai te visitar. E também vamos dar um abraço para Geraldo, que Deus já está levantando ela, Geralda já está se levantando, oh glória, Geraldo está levantando, meu Deus, que benção. Ela foi para a igreja hoje, eu também já fui, é só benção do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, Deus é tudo. Só tenho a agradecer. Abençoe para Genildo, abençoe o Jara, que Deus venha fazer algo na vida dele. Abençoe o Henrique, Gabriela, seu futuro marido, né? Abençoa a Raiz, abençoa Jeremias, meu pai, onde estiver, pai, abençoa. Abençoa meu trabalho, abençoa a Raquel, meu pai, abençoa a nova líder, Tamires, abençoa Edmilson, abençoa todos os auxiliares, meu pai, ali na Marquês. Abençoa, meu pai, abençoa os coordenadores, os diretores, abençoa o Josias, abençoa o professor Tânia, abençoa a Andréa, Lília, a paz do Senhor Jesus para a Lília, o Alexandre, Deus abençoe, a Sueli que diz que você não fala mais, né? Tá bom, Sueli, Deus vai te abençoar, Deus vai te curar, Deus vai fazer uma obra na sua vida, no suicídio, e também por Salite, né? Aí da Mochilifada, né? Deus abençoe vocês e os pessoal das portarias, segurança, né? Daí dessa empresa aí, que Deus venha abençoar o Sérgio, Deus venha abençoar todos aí, a Silvana, que Deus venha te curar, Deus vai fazer a obra na tua vida, Silvana, Deus venha te abençoar a Célia, todos aí, a Vanessa, Deus venha abençoar a Sueli, Deus venha abençoar todas, a Maria Graça de Almeida, Deus venha abençoar o Araújo, pastor Araújo, Deus venha abençoar o pastor Motovânio, Deus venha abençoar e fazer coisas boas em todos aí, o Lima, o Lopes, Souza, Deus venha abençoar todo, o Luiz, glória a Deus, Luiz, que Deus venha abençoar vocês. E também vamos mandar para aqueles que eu não sei também, o seu Deus, o Márcio, o Hélio, que Deus venha abençoar vocês, se cura, tá com a gripinha um pouquinho, né? Mas logo logo vai sarar, tá, Márcio? Deus te abençoe. E também pro pessoal das 16, quase 16 e novos, professores, né? Que maravilha. Deus abençoe o Evandro, professora Carla, da Educação Física, professora Bruna, o Victor, tanto o professor Rubens, o professor Alex, que Deus abençoe, que amanhã tem um dia, né? Deus venha abençoar todos vocês aí, operacional. A Rita, que Deus venha abençoar a Rita, Deus está te curando, Deus está te levantando, Rita, não baixa a cabeça, que Deus venha abençoar vocês aí. Um abraço, que Deus venha abençoar também José Roberto, o Nelson, o Uriel, Natália Santos, Deus venha abençoar todos vocês, busque Deus, não sabe do caminho de Deus, que Deus é com vocês sempre, minha gente. Que Deus venha abençoar vocês. Ore, busque, coloque Deus sempre em primeiro lugar em tudo que vai fazer. Levanta com o pé direito e agradeça a Deus por acordar, por Deus proteger de todas as coisas, tá bom? Que Deus é com vocês. E abençoa também o pessoal do 11, né? Coordenações, que eu não conheço ainda a coordenadora de lá, mas vou mandar para a secretaria, né? Que Deus abençoe a Renata, a secretaria, os colegas, os auxiliares, o Robson, que Deus está levantando, né? Tá levantando você, né, Robson? É isso aí. Para de comer massa, Robson, tá bom? Deus vai abençoar vocês, professora Carla também do 11, a professora Eli, professora Leandra, professora Dani, né? Que Deus abençoe ela, a família dela, Dona Maria, né? Dona Maria logo, logo vai sair dessa muletinha, né? Essa bengalinha, tá, professora Dani? Um abraço também, que Deus abençoe a professora Esther, que tá no 11, tá no 10. E também Deus abençoe a professora
Ana, né? É Ana que tá no 10. Deus abençoe a dançar da biblioteca. Seja todos abençoados em nome do Senhor Jesus. Pessoal da manutenção, Tiago, Pablo, Edivaldo, seu Walter, é tanto gente, né? Sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus. E Deus venha abençoar todos aí do Prédio 10, coordenadora Marília, Fabiana, a Lília da Secretaria, a Daiane de Almeida. Deus venha abençoar todos vocês, essa casa, essa benção. A Tati também do 10, Deus abençoe, Tati, você e sua família, sejam todos abençoados também. E também, para aqueles que esqueci, mas Deus abençoe vocês também, em nome do Senhor Jesus. Deus venha abençoar os moradores de rua, se expresse, que saia das prisões, dos presídios, que cumpra com o seu dever e venha fazer coisas boas fora. Deus abençoe os policiais, os guardas, os enfermeiros, médico, que é um anjo do Senhor. O que o médico não pode fazer, mas Jesus pode fazer. O que não é de Deus, o médico resolve. Jesus dá ordem para o médico fazer a operação e a pessoa sacou. É ir passar de recuperação e depois passou uns dias, já ganha alta e vai para casa. E o que não é do médico, de Deus é espiritual, Jesus cura, tá bom? Mas com as condições. Jesus cura aquele que busca e tem fé. Aí Jesus fala assim: quem te curou foi sua fé. Foi sua fé que te curou. É isso aí. Tá bom, minha gente? Que Deus abençoe a todos vocês. Tá acabando o domingo, né? Daqui a pouco daqui a pouco já é 6 horas, né? E a hora já passa, né? E eu passei aqui para falar um pouquinho, né? Do Jó e falar das coisas que tá acontecendo no mundo, né? Como aqueles dois rapazes, né? Que aconteceu fazendo aqueles negócios da bebedeira, né? Das crianças, colocando coisa pro TikTok. E graças à inteligência da polícia, né? Lá foi pego, lá em Carapicuíba, né? Parabéns para os policiais de Carapicuíba. Que Deus abençoe a todos eles aí. E de volta para Paraíba, né? Que coisa, né? Fazendo isso com as crianças. E aquela mãe, né? Balada, caminhoneiro acha aquela criança, né? Também, 5 aninhos, andando de fraldinha no meio da rua, que coisa, né? Nós estamos num mundo cheio de coisa. Mãe deixa filho em carro, né? Vai dançar, vai beber, vai encher a cara, é toda coisa, né? Padrasto, mexendo com os enteados, todo mundo bagunçado. Esses povos estão demoniados, tá sem Deus. É por isso que eu falo, gente. Antes de vocês, homem ou mulher, colocar alguém dentro dessa casa de vocês, primeiro conheça o rapaz, a família dele, vê se ele se é de confiança mesmo, se merece você colocar dentro da sua casa, para depois não estar batendo nos seus filhos, ou praticando essas coisas, né, que tá acontecendo. E você, homem, preste atenção antes de colocar, se você é viúvo, e colocar uma mulher para tomar de conta dos seus filhos, com uma mãe, né? Tem umas que dá até certo, né? Você coloca uma mulher, toma de conta dos seus filhos, trata bem como fosse filho dela, que maravilha, né? E tem também pai que pega mulher com filho, que o marido já morreu, ou tá preso, ou separado, divorciado, mas cuida dos filhos e das filhas como fosse filho dele. Eles cuidam bem, respeitam como fosse filho. Isso aí sim, né? Mas já tem um que quer aproveitar. Se a mulher trabalha mais cedo, ele fica em casa. Esse aí é o perigo de querer fazer coisa errada. Já tem um que é de confiança, né? A mulher trabalha de cabeça erguida, né? Sabendo que deixou alguém dentro de casa de confiança. Já tem uns que trabalham com medo, colocam até cama para ver se o marido não está mexendo com a filha dela, né? É o mundo de hoje. Quer dizer que é falta de confiança. E não está confiando. Então, antes de fazer tudo isso, pensa bem antes de colocar o homem de casa. Vê a vida dele, vê o passado dele, se ele é de bom caráter, se merece colocar dentro da sua casa para ser seu marido e cuidar dos seus filhos, né? Como pai. É isso aí. Tá dada a dica, que Deus venha abençoar todos vocês, né? Não é todos, né? Mas tem uns que é só Deus na causa, né? Que Deus abençoe vocês. Pois é, gente, tô terminando aqui, né, o vídeo. Que Deus venha abençoar todo esse nosso Brasil, venha abençoar São Paulo. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. E eu vou
fazer um Pai Nosso aqui. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome. Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia ainda hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que não têm ofendido. Não deixe cair em tentação, mas livre do mal, pois teu rei, poder, a honra e a glória hoje e amanhã para todos sempre. Aqueles que queiram diga amém, graças a Deus. E só paz. E um abraço, José Roberto e sua família. José Roberto falou que a esposa dele curte muito minhas palavras, né? Que fala de Deus. Obrigado, tá? Um abraço para você, tá? Para a esposa do José Roberto, né? Obrigado, né? Porque admirar as palavras que eu falo de Deus, né? Mande, José Roberto, né? Você é a luz. É isso aí, que Deus te abençoe. Também, faltou um nome aqui, mas Deus já colocou aqui na minha mente, no coração, dizendo, faltou uma pessoa. Júlio. Júlio é uma pessoa que trabalha aí, né? Júlio trabalha aí, né? Negócio de tomar conta dos carros, né? Da estacionamento. Mas, Júlio, eu vou falar uma coisa pra você, tá, meu amigo? Talvez eu te veja amanhã. Não baixa a cabeça pros problemas, tá, Júlio? Porque Deus é contigo. No momento que você para de baixar a cabeça e tiver cabeça erguida e falar com Deus todo dia, você tem que pedir a Deus todo dia. Não é só hoje, não. E depois deixa pra lá. Seu caso tá resolvido? Aí pronto, já esquece Deus pra lá. Não. Se você esquecer Deus, as coisas voltam em dobro, as coisas tudo ruim. Sabe por quê? Não é Deus que coloca tudo ruim, não. É porque você saiu do caminho de Deus e Deus saiu de você. Porque você está com um problema difícil. Aí pede a Deus ajuda. Deus te ajuda com condições. Você fazer as coisas direitinho. Você passa por muito problema, né, Júlio? Eu sei. Você está passando por muito problema. Mas não quero enganar ninguém. Eu só falo que Deus toca no meu coração para falar. Sabe que às vezes eu não tenho nem palavra, mas Deus me usa para eu falar. Você, você precisa melhorar em muitas coisas, Júlio. Você disse que o carro tá com problema no carro, né? Tá com problema. Você fuma. E fumar, meu amigo, não vai resolver seu problema não, tá? Pode até passar, fumar, tá, Júlio? Mas tudo volta. Esse momento é como se cigarro fosse uma droga. Você fuma, fica louco, para esquecer dos problemas, bebe, fica louco, para esquecer do passado, a mulher te deixou. Tipo assim, simulação. Não tô dizendo que sua mulher te deixou, não, tá? Só tô dizendo assim, tipo isso, né? Simulação. Vou beber com os amigos, minha mulher me deixou. Aí outro diz, vou beber porque fui traído, não sei o quê. Aí cada um vai com a história, né? E enche a cara. Mas você tem que pegar firme com Deus, tá, Júlio? Que Deus venha te abençoar. Vê se maneira, tá, meu amigo? Maneira no cigarro, porque o cigarro não vai trazer felicidade, não. Vai fazer só mal a você, vai encher seu pulmão, tá bom? E pegue firme com Deus. Ora a Deus todo dia. Não é só hoje. Todos os dias. Levanta a cabeça, que Deus é com você, tá bom? Que Deus vai te abençoar. O cigarro que você fuma não vai resolver seu problema, tá bom? Por causa que seu carro não quer pegar, seu irmão sujou seu nome e você tá numa situação difícil, né? Mas Deus vai levantar você com condições. Busque Ele, a verdade. Levanta a cabeça, cabeça erguida, que Deus vai te levantar, Deus vai fazer uma obra na tua vida. Quando você vê, você está lá em cima. Todos os problemas vai passar. É só você crer. Tá bom? Que Deus é contigo. Tá bom? Que Deus te abençoe. Deus te levanta. E não faz como muita gente, tá? Quando Deus levanta, a pessoa vira as costas. Aí não é bom não, né? Aí as coisas voltam pior que estavam. Porque você tem tudo, né? Conseguiu, Deus te deu. Aí depois você vira as costas,
Aí cai tudo, vai pro fundo do poço. Mas não é Deus que faz não, né? Cair pro fundo do poço, né? É a coisa ruim. Você fica dando ouvido e aí as coisas vai embaçando, vai coisando, vai piorando ali, acolá. Quando vou dar fé, você tá pior que tá, meu amigo. Levanta a cabeça que já deu certo, tá bom? Recebe e tome posse da vitória. Começa a orar desde aquele dia que você pediu para a oração para você, tá bom? Que Deus te abençoe. Bom domingo que já tá acabando. Amanhã eu te vejo, tá bom? Aí você fala o que aconteceu, tá bom? Se já deu uma melhoradinha desde aquele dia, né? Tá bom? E vê se maneira com cigarro aí, tá bom? Tá com vontade de fumar? Chupa uma balinha, tá bom? Diz assim, vou fumar mais tarde. E esse mais tarde vai passando, quando você vê, aí acabou, tá bom? Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor Jesus esteja com você, que haja luz nos teus caminhos, que Deus venha te levantar e não fica com a cabeça baixa não, tá bom? Levanta a cabeça, quem anda de cabeça baixa só vê coisa ruim, tá bom? A coisa ruim gosta da pessoa que anda de cabeça para baixo, que anda fraco, fraco de espírito, fraco de tudo. Quer ver ele sair dos teus caminhos, as coisas ruins? É você levantar a cabeça, igual que eu te falei. Levanta a cabeça, dizer, eu vou fazer isso aqui hoje e vai dar certo. Não vai dar certo, mas já deu tudo certo, tá bom, Júlio? Que Deus te abençoe. Falou, até o próximo vídeo, que Deus venha abençoar todos.